E para finalizar, né, só ficou faltando comentarmos a respeito também, ainda dentro dessa questão da representação diplomática, uma questão que costuma causar muita confusão, né, quando nós falamos de inviolabilidade da missão diplomática ou de imunidade de jurisdição naquele local onde a missão se encontra, tá? É muito comum, né, pessoal, o pessoal confundir, imaginar que naquele local onde se encontra sediada a missão diplomática, aquilo é uma extensão territorial do Estado acreditante, tá? Na verdade não é, tá? Os imóveis, o local onde está sediada a missão diplomática, ele não é extensão do território de origem, tá? Naquele local que é território do Estado acreditado, faz parte do Estado acreditado, do seu território, naquele local o que não há é a aplicação da jurisdição, tá? Ou seja, uma norma de direito internacional garante que naquele espaço, naquele território, a jurisdição do Estado acreditado, ela não é aplicável ali. Tá? Então não quer dizer que ali é um território do Estado estrangeiro. O consulado dos Estados Unidos não é território norte-americano no Brasil, é território brasileiro. Porém, naquele local não se aplica a legislação brasileira, não se aplica a jurisdição brasileira. Tá? Naquele local aplica-se a jurisdição do próprio Estado, né? Do chamado Estado acreditado. Nesse exemplo, a própria jurisdição dos Estados Unidos, ok? O que existe, como eu falei, é apenas uma norma de direito internacional que concede essa inviolabilidade a esses locais, ok? E com relação à imunidade diplomática e consular, temos que mencionar que só o Estado acreditante é que pode renunciar a esses privilégios, renunciar a essas imunidades dos seus representantes diplomáticos e consulares, tá? Então a renúncia o fim desses privilégios pode ser renunciado, mas só o Estado que se beneficia é que pode fazer a renúncia, que pode abrir mão desses privilégios, ok? Isso tem assento no 32 e no 45 dessa convenção. O 32 diz que não é o 32 não, pessoal, desculpa, tá? O 32 menciona a questão da imunidade, tá? Estão sujeitos às imunidades, pagamentos de impostos, ok? E o que vai mencionar isso é o 40... desculpa, é que o 32 está lá na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, tá? Então é o 32 da convenção anterior que a gente comentava, né? O 32 é que menciona essa questão ao dizer que o Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes diplomáticos e das pessoas que gozam de imunidade, ok? E o 45 fala dos cônsulos, das relações consulares. E o 45 fala dessa renúncia a esses privilégios, a esses favores, dizendo assim, mencionando assim: o Estado que envia pode renunciar com relação a um membro da repartição consular aos privilégios e imunidades previstos nos artigos 41, 43 e 44 desta convenção, tá? Então a possibilidade de o Estado renunciar a esses favores, a esses privilégios, aceitando então a aplicação da legislação penal, civil, tributária, aceitando a questão da possibilidade de ingresso das autoridades sem a necessidade de consentimento, ok? Dentro dessa questão da inviolabilidade, falando de um exemplo, né, pessoal? A gente teve, a gente tomou conhecimento daquele asilo político, né, do criador daquele site Wikileaks, né? O criador do site Wikileaks, ele ficou refugiado na condição de asilado político na embaixada do Equador em Londres, tá? Então ele ficou lá asilado, né, dentro da embaixada. E as autoridades inglesas, elas não poderiam ingressar para prendê-lo, só puderam ingressar quando, se eu não me engano, ele ficou 7 anos lá em asilo político, né? E só puderam ingressar quando o chefe da missão
permitiu que as autoridades inglesas entrassem no local, né? E aí ele foi preso, né? Por quê? Porque mesmo lá dentro ele ainda praticava alguns atos que ofendiam a vários tratados internacionais. Então ele estava desrespeitando o direito internacional. Por esse motivo, né, o governo do Equador resolveu levantar esse asilo político, né, e não mais então conceder esse refúgio, essa proteção. E aí, uma vez encerrado a questão do asilo, o chefe da missão lá no Equador permitiu que as autoridades inglesas ingressassem na sede do serviço diplomático equatoriano, e o chefe lá do site Wikileaks, o criador do site Wikileaks, acabou sendo preso, né? Então esse é um exemplo dessa questão da não aplicação da jurisdição, que as autoridades não podem ingressar naquele local sem o consentimento da autoridade, ok? Ainda quando falamos de relações diplomáticas, falamos de estados aí, temos que falar da imunidade do estado, tá? Até agora falávamos da imunidade da sede do serviço diplomático, né? Falávamos também da imunidade dos agentes diplomáticos, das autoridades do estado, tá? Mas existe também a imunidade do estado em si, de um estado para com o outro, tá? E esse princípio da imunidade entre estados, ele deriva da própria igualdade entre os estados e também do princípio da soberania, tá? De que são nações soberanas e independentes, tá? Nas relações que os estados praticam, né, entre si, nessas relações entre estados estrangeiros, eles praticam dois tipos de ato. Ou eles praticam atos de governo, tá? Atos típicos de governo, né? Que são chamados de atos de império, ou eles praticam atos de comércio, atos negociais, chamados de atos de gestão, tá? Então, dentro da relação do Brasil com os Estados Unidos, a gente pratica pratica a todo momento com eles, né? Atos de governo, atos de interesse do governo, chamados de atos de império, né? E atos de interesse comercial, negocial, chamados de atos de gestão, tá? A imunidade de jurisdição do Estado, ela é relativa, ou seja, só não vai se aplicar a jurisdição no que diz respeito aos atos de império, aos chamados atos típicos de governo, tá? Mas nos atos de gestão, nos chamados atos de comércio, os estados eles estão submetidos à jurisdição do outro, tá? Então, a legislação tributária, por exemplo, né, ela vai ser aplicável nas relações de comércio entre estados. Vamos imaginar o Brasil vendendo petróleo nacional, né, explorado ali por uma empresa estatal, explorada pela Petrobras. Então, a legislação norte-americana, né, no ingresso desse petróleo nos Estados Unidos, esse ato de gestão, que é um ato de comércio, o Brasil deverá respeitar as normas, a jurisdição norte-americana, tá? Já no trato das questões de governo, de interesse de governo, há uma soberania mútua, né? Há uma autoridade de governo idêntica, igual, semelhante, tá? Então, nesse sentido, é que há uma imunidade de jurisdição para com o Estado, né, no trato das questões de governo, tá, de interesse de um Estado junto a outro Estado estrangeiro, ok? Tranquilos? Sobre isso, trazemos um trechinho de doutrina para ficar um pouco mais claro essa questão da imunidade. Agora não falamos do agente diplomático, não falamos da sede da missão diplomática. Nós estamos falando da imunidade do próprio Estado na sua relação com outros Estados estrangeiros. Sejam relações na defesa de interesses de governo, né, na própria exercício dos atos governamentais, ou seja, nas relações comerciais típicas de ato de gestão. Diz aqui o Moreira Lima que os atos de império são expressão do poder estatal, de sua autoridade soberana, e continua então a gozar de imunidade de jurisdição. Já os atos de gestão, por se caracterizarem de uma atividade privada, notadamente na esfera comercial, seriam, pela sua natureza, atos insuscetíveis de se beneficiar de quaisquer imunidades, apesar de serem atos praticados por estados soberanos, tá? Então, questões comerciais, não falamos de imunidade de jurisdição
para com os estados, tá? Só falamos de imunidade de jurisdição nas questões, nos atos de governo que são praticados dentro dessas relações de um estado com o outro, ok? E duas jurisprudências para ilustrar. A primeira delas, do STF, diz: imunidade de jurisdição, execução fiscal movida pela União contra a República da Coreia. Veja, não pagou tributos, né? Então fala de imunidade tributária. E diz aqui, é da jurisprudência do STF que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória, orientação mantida por maioria dos votos, tá? Então, execução fiscal da União contra a Coreia para cobrar tributos, né? E tributos ali que gozam de imunidade, né? E, portanto, gozam de imunidade de jurisdição e, portanto, não haveria a cobrança desses tributos, ok? Segunda jurisprudência, execução fiscal do Estado estrangeiro, taxa de limpeza e taxa de iluminação pública, imunidade fiscal, imunidade de jurisdição, convenções de Viena de 61 e 63. Diz aqui esse julgado do STJ. Os estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição e tributária, com esteio, respectivamente, nos artigos 23 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e 32 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, estando assim isentos do pagamento de tributos que recaiam sobre o seu patrimônio ou lhes sejam exigidos pela prestação não individualizada de serviços. A prerrogativa institucional de imunidade absoluta de jurisdição, em se tratando de matéria de ordem estritamente pública ou tributária, alcança os estados estrangeiros. Ou seja, estamos falando de uma imunidade tributária do Estado, né, em não ter que pagar taxa de iluminação pública e taxa de limpeza, tá? Então, esses tributos que recaiam sobre o patrimônio do Estado na prestação dos seus serviços, né, na prestação de serviços diplomáticos e consulares, essa jurisdição tributária, o Estado acreditante está imune, ok? Então, aqui a gente encerra a análise das questões da relações diplomáticas e consulares. Voltamos no próximo vídeo para falar de responsabilidade internacional. Muito obrigado, pessoal. Até breve.